Fala pessoal, esse vídeo vai ser um vídeo mais técnico e eu vou estar comentando tudo sobre a fabricação dessas caixas de som que eu fiz. Se você ainda não viu o vídeo, está aqui na descrição. Bom, eu vou estar filmando a tela do computador aqui, é mais prático. Uma das primeiras perguntas que o pessoal fez aí foi a questão dos componentes. Eu vou estar falando do tweeter, do médio e do mid-bass. Vou estar mostrando esse crossover, que foi o primeiro item que eu comprei há quase um ano e meio atrás. Ele estava num valor mais interessante e então foi a partir dele que surgiu esse projetinho de caixa. Então, comprado o crossover, eu fui atrás dos falantes, acabei descobrindo esse site aqui do Souza Customs. Começando pelo tweeter, eu utilizei esse tweeter dome de seda, esse tweeterzinho dome de seda, pequenininho, 15 watts, 20, né? Ele é bem baixinho, o volume dele. O Felipe até comentou aqui embaixo que ele está usando 2. Tem gente que utiliza 4 desses daqui, porque ele tem acessibilidade bem baixa. É um tweeter que sobe legal, gostei do som, porém ele é bem baixinho mesmo. Não preciso dar um ganho lá no amplificador, nos agudos, para ficar legal. Por outro lado, de médio, de voz, eu acabei utilizando este daqui, ó, este mid-range de 5 polegadas. Ele tem algumas informações, me atendeu na caixa aqui, gostei do som dele. Eu só pintei ele, né? E pro alto-falante de grave, pro mid-bass aqui, ele não tá mais aqui no site. Eu achei o anúncio dele aqui no Shopee, esse alto-falante aqui. Tem alguns vídeos na internet aí sobre ele. Bom, e sobre o dimensionamento de uma caixa LT, uma caixa subwoofer normal geralmente é dimensionada pelas dimensões da caixa, né, em litros, e a questão do duto, se tem ou não duto e as suas dimensões. Numa caixa LT, onde a própria caixa é um duto, vamos dizer assim, o dimensionamento dela dá pelo comprimento desse duto. Tenho aqui minha caixa. A parte de cima aqui ficou um compartimento isolado de aproximadamente 7 litros para aqui pro mid-range, e aqui pro mid-bass até a abertura aqui na frente. Bom, e o dimensionamento é feito da seguinte forma: 340 metros por segundo dividido pela frequência de sintonia que você quer a caixa. Você tem o comprimento deste duto. No caso da minha ficou assim: 9,7 metros. Só que não é viável você fazer uma caixa com 9,7 metros. Então você pega esse valor e divide por 4, 240 centímetros aproximadamente. Por que dividir por 4? Temos aqui uma senoide que a gente pode afirmar que essa parte é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Então a gente pode pegar parte dessa onda e dividir por 4, que vai estar na mesma sintonia. Esse 35 aqui, confesso que é um valor baixo. Esse mid-bass aí, a frequência de ressonância dele está em 54 Hz. Então a minha caixa poderia ser sintonizada mais perto dessa frequência de ressonância do alto-falante. Porém, queria ver o resultado de uma caixa sintonizada a 35 Hz. E por questões estéticas também, né? Questão estética porque eu quis fazer a caixa no mesmo nível da impressora aqui. E no decorrer do projeto também eu alonguei ela um pouquinho mais, então acabou ficando nessa sintonia aí. A caixa aqui ficou com 1,25 m de altura final e os 240 centímetros internos. Outra coisa que me perguntaram também sobre esses aros, esses detalhes plásticos aqui que eu fiz. Eles foram impressos na impressora 3D, fiz eles em ABS. Aqui os primeiros protótipos, como é que ia encaixar aqui dentro os tweeter. Esse aqui não encaixou, então eu acabei fazendo outros. Então essas peças são peças plásticas de acabamento, né? Já que eu não fiz aquela profundidade para encaixar o alto-falante, eu quis dar um acabamento melhor aqui, esconder os parafusos. Bom, e repassando aí a fabricação, os cortes da tábua de MDF. Feitos o corte nas larguras, né? O comprimento eu fiz antico-tico, como vocês estão vendo aí. E depois na serra circular, que foi onde eu padronizei todas as larguras, né? Das tábuas.
para quando viesse com a tampa lateral aqui, eu ter certeza que todas essas tábuas aqui estariam na mesma largura para vedar certinho. Bastante madeira, isso daí é as pontas para quebrar as quinas vivas, né, aqui para evitar qualquer turbulência aqui do ar aqui dentro. O início das montagens, marcação aí para os dois alto-falantes. E aí meu pai me dando uma ajuda aí na tico-tico, fazendo um corte certinho aí circular, finalizando a fixação da parte frontal da caixa. Aí as caixas poderia fechar aqui, já tem uma boa caixa torre, mas eu quis enfeitar mais e fazer uma linha de transmissão. Aí o início das partes da montagem interna, a marcação para furação e fixação das tábuas do outro lado aí, além do dimensionamento do comprimento aqui da caixa, é preciso levar em consideração também a área desse duto, né? No caso aqui, a área transversal de todo esse duto é exatamente a mesma área superficial do cone do meu alto-falante. Aqui está um pouquinho errado, que eu acabei mexendo durante a montagem, essa tábua aqui, não vou acertar agora, mas posso deixar no final do vídeo as informações de como foi feito, as dimensões, né, dessa caixa. Algumas pessoas fazem com esse duto comprimindo, né, essa área transversal vai diminuindo, vai aumentando, tem gente que faz comprimindo, expandindo. Eu quis fazer o basicão aqui, então a área da seção transversal desse duto toda é a mesma área superficial do cone do alto-falante. Continuação da montagem e fixação dessas quebra-quina aí, né, para eliminar esses cantos vivos, para evitar qualquer turbulência. Pó de madeira com a colinha tradicional para tampar as gretas aí da caixa. Um revestimento interno aí poderia ter sido mais grosso, talvez, uma proteção interna das paredes, e essa lã. Me questionaram aí também de que deveria ser preenchido somente 2/3 desse comprimento. Outros falaram para eu preencher tudo. Alguns falaram para não preencher nada. Então, por via das dúvidas, eu preferi fazer uma caixa com e outra caixa sem. Antes de fazer o fechamento da caixa, eu tirei a lã de uma caixa, depois eu posso colocar ou tirar da outra. Afinal, é um experimento, né? Eu quero justamente ver o resultado dessa caixa aí, com a sintonia da caixa bem abaixo do alto-falante, uma caixa para um mid-bass de 35 Hz, uma caixa sintonizada a 35 Hz para um mid-bass. Então eu queria ver o resultado com e sem a lã também. Iniciando aí o acabamento, tirando a parte grosseira na esmerilhadeira, depois na lixa orbital. Tampei a cabeça dos parafusos, bem trabalhoso isso daí, muita massa, muita lixa. Aplicação do fundo, né, do selante antes da pintura. Fixação aí dessa porca para madeira aí, para fixação dos pezinhos depois. Aí a instalação do mid-bass e do mid-range. Deu para ver o crossover aqui dentro, e vou abrir um parênteses aqui para falar dele. Como falei antes, esse daqui foi a peça inicial do projeto e que no final das contas eu nem utilizei. Por quê? Temos aqui a frequência de corte aqui, ó, de 900 e 5000. Significa que ele joga até 900 Hz pro meu subwoofer. É muita voz, é muito mais do que eu queria. Então ficou sem muito sentido eu utilizar este crossover jogando tanto agudo assim, jogando até 900 Hz para o meu mid-bass. Eu não queria isso. Outra coisa é que quando eu ligava ele na saída, quando eu ligava o tweeter nele, o tweeter distorcia. E aí, sugestão de um amigo foi eliminar um capacitor desse, resolveu o problema de distorcer o tweeter. Só que eu utilizei só a saída do tweeter. A saída do médio, no decorrer do projeto, eu decidi utilizar uma biamplificação para essa caixa. Então o médio e agudo iria vir de um amplificador e o mid-bass iria vir de outro amplificador. E nesses amplificadores eu já faria o corte muito mais definido do que esse crossover Xing Ling aqui. Então, inicialmente, o primeiro teste foi feito com essa
com todo esse recurso técnico aqui, né? Um carregador de bateria, carregando ela, que está alimentando um amplificador automotivo que está sendo tocado por um CD player. No caso aqui, as saídas amplificadas do CD player é o que está tocando o médio e agudo e o amplificador aqui, né, automotivo, com um crossover muito mais certinho, muito mais bem definido, está tocando aqui o mid bass. Então, no meio do projeto, eu decidi utilizar a biamplificação e acabei nem utilizando o crossover. Tá aí as caixinhas sinalizadas. Deu para ver aqui na caixa aqui, ó, a pintura ficou bem enrugada no começo. Deu um baita trabalho depois conseguir limpar, lixar, dar outras demãos aí. Inicialmente eu pintei no rolinho e depois acabou sendo no spray. Utilizei uma tinta a óleo, né, preta, mais resistente, mas deu bastante trabalho a deixar com esse acabamento aí, quase um black piano, né? Bom, é isso aí, eu vou encerrar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida ou sugestão, só deixar nos comentários. Valeu!